93,7, terça-feira. Eu vou falar mais uma vez bem baixinho, ainda ensolarada. Terça-feira ensolarada, hoje dia 11 de abril de 2023. Chegamos para as informações, para as atualizações. Aqui comigo, Alex Ferreira. Olá, Thaís. Boa tarde para você. Boa tarde, você ouvinte que sintoniza agora aqui no Dial 93.7. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Band News Difusora FM e você pode, claro, desde já interagir conosco aqui na programação, tá bom? É muito simples. Vou te passar aqui o contato. Se você ainda não tem salvo na sua agenda, já aproveita, desbloqueia, tá? Vai lá no teclado agora. Aí você vai digitar 99351-9370. 99351-9370. Aí você manda sua mensagem de áudio, de texto, crítica, reclamação, sugestão, tem opinião, compartilha conosco nesta tarde de terça-feira. Hoje, dia 11 de abril de 2023. E a gente, claro, começa esta edição assim com muita informação na nossa rodada de manchetes. O adolescente que atacou colegas em escola de Manaus já apresentava vários indicativos de que cometeria algum crime do tipo, tá? A informação é da titular da especializada em apuração de atos infracionais, a DAI, a Juliana Tuma. A imprensa, nesta terça-feira, ela fez essa declaração. O assunto é debatido entre parlamentares do Amazonas e os detalhes. Mais informações a respeito deste caso você acompanha ainda nesta edição. O Ministério Público do Amazonas instaura procedimento para combater e prevenir atos de violência contra crianças e adolescentes nas escolas do estado. As informações chegam para a gente com o Eros de Souza. O procedimento de gestão administrativa, o PGA, foi publicado na tarde desta segunda-feira. A atuação prevê também cooperação com secretarias municipais para a implementação de programas de prevenção contra atos violentos em todo o estado. A ação ocorreu após casos de violência nas escolas de Manaus e no Brasil. A Polícia Civil prende uma mulher acusada de praticar crimes de estelionato envolvendo revenda de imóveis em Manaus. Isso tem sido muito comum. Quem conta os detalhes é o Maurício Max. O procedimento da gestão administrativa, aliás, a Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de praticar os crimes de estelionato envolvendo revenda de imóveis aqui em Manaus. Jaqueline da Silva Soares foi localizada no estado do Pará, onde estava foragida. A mulher agia da seguinte forma: alugava imóveis utilizando documentos falsificados e em poucos meses após contratar os aluguéis, revendia os imóveis para terceiros como se fossem dela. Jaqueline foi indiciada por estelionato e responderá também por falsidade ideológica. Ela ficará à disposição da Justiça. O Amazonas tem a gasolina mais cara do país, com o litro do combustível chegando a R$ 6,51. Fala mais pra gente, Tereza Pinheiro. Pois é, Thaís, é o que aponta uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica FIP, a pedido do Panorama Veloy de Indicadores de Mobilidade. O levantamento mostra que, além do Amazonas, os estados de Roraima e também do Acre têm os maiores preços no litro da gasolina. O combustível é vendido pelo preço médio de R$ 6,17 em Roraima e de R$ 6,06 no Acre. Já São Paulo tem o valor mais barato, com R$ 5,35, e a Paraíba com R$ 5,38. Band News. Tempo. Superamos a temperatura mais uma vez, alcançamos 32 graus com sensação de 36, ensolarada terça-feira mesmo. A previsão de máxima era de 30, com a mínima de 23 graus e possibilidade de chuva, pancadas à tarde e à noite, 20 milímetros, 67% de chance, de acordo com as atualizações para a capital do Amazonas. Bom, a gente viaja neste exato momento, vamos de Rabitinha até Manaquiri, no interior do Amazonas, tá? Temperatura de momento em 25 graus e a sensação térmica neste momento é... Cadê? Deixa eu ver aqui, me perdi.
A sensação térmica é de 30 graus, tá? Tem previsão de chuva para as próximas horas em Manaquiri. Aproximadamente 20 milímetros em pancadas rápidas isoladas e possibilidade de 67%. Na noite e madrugada também, a umidade relativa do ar varia entre 67% e 94%. As informações, previsões para o município de Manaquiri, inclusive um grande abraço a todos em Manaquiri, são da Clima Tempo. Agora são 4h07, 4h07 em Manaus. Bom, e a gente já começou esse jornal lembrando do episódio que ocorreu na capital amazonense, em uma escola da Zona Sul. Um adolescente atacou uma professora e colegas numa escola. Ele tinha anotações e, de acordo com a polícia, planejava o ato há pelo menos um ano. A gente vai conferir as informações que chegam pra gente com a Tawane Costa. O adolescente que atacou colegas em uma escola de Manaus já apresentava vários indicativos de que cometeria algum crime. A informação é da titular da especializada em apuração de atos infracionais, Juliana Tuma, à imprensa nesta terça-feira. Segundo ela, o adolescente tinha anotações de um ano atrás que revelavam o plano contra os colegas. Ele já pesquisava desde que ele tinha 10 e 11 anos de idade. E o arrependimento dele, segundo ele, é que não conseguiu atingir mais vítimas quanto ele gostaria, né? Então, segundo esse adolescente, ele também já pesquisava na internet como fazer isso, de que estratégia ele iria usar, ele teria contato com outras pessoas para ter preparo para isso. E mais ainda, já sinalizava isso nos cadernos, nas anotações, né? O jovem segue apreendido por atos de terrorismo e será encaminhado a um programa de ressocialização. Não, ele não demonstra arrependimento, né? A motivação dele, a gente demonstra em alguns momentos querer fama, querer glorificação, como eu disse, querer uma sensação, necessidade de pertencimento que ele tem e apresenta certos traços de misoginia, aversão a mulheres e ele não fala muito de bullying, ele fala muito mais dessa aversão que ele tem a mulheres. Nesta terça-feira, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas repercutiram a questão da segurança e medidas que devem ser aplicadas nas escolas. Na tribuna, o deputado Cabo Maciel, do PL, sugeriu que uma medida emergencial seja tomada pelos executivos municipal e estadual. A Guarda Municipal de Manaus, ela precisa urgentemente ser determinada, até porque ela tem na pessoa do Sérgio Fonte um espelho. Acho que a gente pode usar aquilo que tem. E o que nós temos é a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Manaus, que podem sim atuar diretamente de forma emergencial até o governo e o município apresentar um projeto que vá atender a segurança das escolas. O Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar foi montado para elaborar medidas de monitoramento e prevenção de todas as formas de violência no ambiente escolar nas redes de educação estadual da capital e interior do estado. Segundo Wilker Barreto, do Cidadania, a Casa Legislativa deve convocar as secretarias de educação para apresentar o plano de ação. Vamos convidar a SEDUC e a Secretaria para que eles apresentem um plano emergencial para contenção. Já tem agora a data marcada, dia 20 de abril. Já está nas redes sociais. A que ponto nós estamos chegando, gente? Vamos assistir de camarote? Não, nós temos que agir. Se a gente não quer colocar as armas de fogo, vamos botar as armas de choque. Os taser que paralisam na hora um possível agressor. Não é de se pensar também que os professores possam ter o mínimo de um spray de pimenta. Tem que ter cursos, treinamento, infelizmente. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, agentes de segurança serão cedidos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para fazer rondas nas unidades de ensino. Além disso, mais de 350 agentes de portarias serão contratados para as escolas durante o horário de aula. Muito bem, a gente acompanhou aí essa reportagem da Tawane Costa a respeito desse assunto e traz informações sobre esse caso, tratando, claro, de maneira muito responsável, como tem que ser, de uma maneira delicada, de uma maneira importantíssima, como tem que ser feita, tá? Mas também a gente precisa fazer o serviço, a gente precisa prestar essas informações para os pais, para os responsáveis, até mesmo para a comunidade escolar. Nesse caso, é falar sobre a saúde mental e o diálogo com as nossas crianças, com os nossos
adolescentes, também com jovens, tá? E é por isso que convocamos, né? A gente convidou aqui a psicóloga e coordenadora pedagógica da FAMetro, a Ana Tainá, para falar com você, ouvinte, sobre esse tema, e ela já está aqui nos estúdios conosco. A Ana Tainá, uma boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado de antemão por ter aceitado aqui o nosso convite para esse bate-papo. Obrigada e agradeço o convite também, é uma oportunidade de falar de uma situação que é triste. Acredito que não somente para mim ou para pessoas específicas que têm filhos, mas para toda a sociedade. São episódios e são muitos, né? Em 4 meses do ano, já tivemos três casos. É muito para um país que não tinha tanta incidência de casos de ataques em escola. Então, é realmente preocupante. Para iniciar esse diálogo, acho que é fundamental a gente pensar na nossa sociedade como um todo. Que sociedade é essa que a gente está atualmente? Uma sociedade que está altamente conectada, que está bastante conectada, né? Devido à internet, devido às redes sociais, nos fóruns, online, mas também é uma sociedade que está incentivando a violência de diversas formas. Como, por exemplo, nesse caso que houve ontem aqui na capital, a gente tem o caso de misoginia, que é uma coisa muito comum dentro das redes sociais, que é uma realidade que a gente já lida socialmente há muito tempo, mas que adquiriu outras formas para se manter presente na sociedade atual. Ela é camuflada até certo ponto, mas ela ainda está presente. Então, há alguns anos, há uns 6, 7 anos, esses fóruns vêm crescendo muito, essa incidência e incentivação da violência, tanto quando se fala em porte ou posse de arma, quando se fala em pena de morte, quando se fala em misoginia, em falar sobre LGBT mais fobia, sobre racismo, se percebe o nível de violência social que a gente tem e também da naturalização dessa violência. Nós estamos em um país que é muito violento, o Brasil é muito violento, a gente não pode esquecer disso, mas até poucos anos nós não tínhamos esses casos. E o que acontece é as redes sociais, elas aproximam essa população que tem a mesma ideia. A rede social que parece que nos distancia, mas ela, na verdade, aproxima pessoas com gostos específicos. Então, se você faz um comentário, curte algum comentário relacionado a qualquer forma de violência, logo... Você está incitando. Isso vai acrescentando mais postagens nesse sentido e também pessoas vão atrás de você, que têm o mesmo objetivo, que têm os mesmos desejos, as mesmas fantasias. Então, as pessoas vão atrás de você, começam a participar de fóruns, grupos que comentam, compartilham vídeo, compartilham histórias, mesmo que falsas, compartilham esse tipo de conteúdo e incentivam, que é uma coisa, esse pensamento que antes existia, ele é alimentado dentro desses grupos. Começam um a alimentar o outro com faça você também, com satisfatório fazer, compartilhando, entendendo que pode originar no bullying, né? Nem sempre a gente fala do bullying nessa questão, mas nem sempre está ali. Hoje, devido à tecnologia, nem sempre vai estar, porque as pessoas vão se alimentando e vão criando esses grupos, e grupos no WhatsApp mesmo, a gente nem precisa só falar da Deep Web ou de algo mais profundo, grupos de WhatsApp, que podem estar relacionando esse tipo de conteúdo. Os mesmos interesses vão incentivando a agregar novas pessoas, cooptar outras pessoas com esse interesse também. Ana Tainá, queria que você explicasse, a gente volta no pensamento de crianças e adolescentes. A gente vive numa sociedade muito acelerada, a gente falou das tecnologias, hoje cada vez mais cedo o jovem tem acesso a um aparelho de celular, às vezes até por necessidade, mas isso acaba tendo um lado negativo também. Essa vida corrida, a falta de diálogo com a família, também há indícios de que isso influencia nas crises de ansiedade, algum transtorno compulsivo obsessivo de crianças e que os pais não detectam, não percebem de imediato. Queria que você falasse desse começo, de quando identificar esse ponto. Tá. A tecnologia, ela está ao nosso favor.
até certo ponto. A gente hoje não pode reclamar da tecnologia porque ela nos dá acesso a muitas informações. A gente pode pesquisar qualquer coisa com o celular e ter essa informação. Mas ela também nos distancia da realidade. E é isso que muitas vezes acontece. Crianças que antes explorariam o mundo à volta delas estão apenas com uma tela e ficam, os pais trabalham, que é comum, a família, os pais geralmente trabalham ou se ocupam com os outros afazeres da casa e não tem tanta atenção. E ela acaba com uma tela que é o único entretenimento dela. E ali ela pode achar de tudo realmente, mas ela não está descobrindo o mundo. Ela não está se descobrindo. Ela está olhando uma tela horas por dia. Às vezes é uma fuga para os pais. Eu vou dar o telefone para eles ficarem aqui enquanto eu faço alguma necessidade, tenho algum trabalho a fazer. Às vezes, na pandemia, muitos trabalharam de home office, então era também como deixar o filho mais quietinho, o uso da tela. E esse fator, a gente pode dizer que é também um ponto que contribui para que essas crianças cada vez mais estejam presentes nesses grupos de WhatsApp, participando disso, e os pais, com a ausência de momento, não percebem esses sinais? Sim. Não que toda criança que passa tempo no celular vai se tornar violenta, não. Não é nesse sentido. É no sentido que passar muito tempo numa tela não é bom para ninguém. Nem para adultos e muito menos para crianças que estão nesse processo de desenvolvimento, de descoberta e que é interrompido ao ficar só assistindo redes sociais. E o que acontece que atrapalha, gera ansiedade, gera frustração, gera isolamento. Muitas crianças hoje não sabem socializar. E o que acontece é essa percepção, essa conversa, esse diálogo, essa presença dos pais na vida dos filhos, ela tem que existir. Justamente para perceber quando algo que está fora do que a gente pode chamar de normal nas redes sociais está acontecendo. Porque, como eu falei, essas coisas acontecem geralmente dentro de redes sociais comum. Não precisa necessariamente a pessoa acessar o Deep Web para ter acesso a esses tipos de grupos e fóruns. Ela pode ter acesso no WhatsApp, no Instagram, acredito que no TikTok também já tenha, mas em vários, até no YouTube. A gente tem um conhecimento de que eles utilizam uma plataforma gamer que é o Discord, que eles conseguem se conectar, tem muito interesse em comum e lá eles não são captados ou as conversas são muito restritas. Sim. E isso facilita bastante. Qual a gente podia mensurar a falta desse diálogo do pai no que pode influenciar psicologicamente uma criança e um adolescente, essa presença do pai mesmo? Sim, a presença do responsável em lidar com esse contato com a tecnologia ela é muito importante, porque a criança e o adolescente, por mais que eles sejam ensinados a falar, você não pode acessar de tudo, mas é preciso ter um contato maior, uma informação maior quanto ao que deve ou não consumir. E esse não é o controle, não é para os pais investigarem o celular dos filhos, é para eles conversarem e ter noção do que os filhos estão consumindo, porque isso vai ser perceptível, não precisa eles procurarem tão a fundo. Claro que geralmente dentro desses grupos eles ensinam a camuflar também, mas é buscando fazer com que os pais possam conversar e entender essa rotina dos filhos e o que eles estão consumindo. Quais são as séries, as músicas, os youtubers que eles estão consumindo. Porque entender, os pais têm que começar a fazer parte dessa rotina dos filhos. É importante, porque eles não vão saber tudo? Não vão. Mas é aí que eles vão entender quando algo começa a dar errado. Quando algo começa a acontecer no sentido de que ele pode estar sofrendo bullying. Ou ele pode ser o agressor. Ou ele pode ser o agressor, ou ele pode estar tendo esses instintos, porque a gente às vezes tem achando que está sendo injustiçado. E esses grupos, eles justamente dizem, não, você está sendo injustiçado e essa tal pessoa tem que pagar. É o que acontece dentro desses grupos falando de misoginia. Falam que não, as mulheres realmente têm muitos direitos e elas não precisam, o homem é superior. Então, vai alimentando esse ódio, ou esse medo, essa injustiça que ele sente. Então, perceber até essas mudanças de comportamento, quando o adolescente ou a criança está mais depressivo, ele está tendo algumas crises de ansiedade. Porque acontece de criança, às vezes, ter à noite. Crise de ansiedade, o pai não vê, porque o pai está dormindo. E pensa que a criança está dormindo.
e está tendo à noite. Está na internet à noite, está conversando à noite, está ouvindo os vídeos, os áudios, tudo à noite. E os pais não estão vendo. E esse contato é importante para perceber até onde ele está indo. Porque investigar se ele tiver um manejo melhor da tecnologia, ele vai saber excluir as abas, excluir tudo, mas é conversar, até para identificar quando está tendo essa mudança. Até nos comentários, como esse da misoginia, dá para observar em comentários de respeito a famosos mesmo, que às vezes disparam alguns comentários no Facebook, normal, comenta alguma coisa de algum famoso, que já se caracteriza como misoginia. Ou alguma coisa, até no discurso mesmo. Por isso que conversar é importante, que ele vai soltar informações mesmo que ele não perceba. Eu queria perguntar, antes do Alex ir para a próxima pergunta, às vezes a dificuldade do pai também, até sendo uma pessoa que tem conhecimento, que tem um equilíbrio, maturidade emocional, no caso, para lidar com esse tipo de conversa, como conversar com o filho, tentar descobrir o que ele tem acesso sem ele achar que ele está sendo invadido, tendo o espaço invadido. Como dá para fazer esse equilíbrio dentro de casa? Acho que o primeiro ponto é os pais compreenderem que os filhos e eles são humanos. Então, tem emoções, tem sentimentos que nem sempre são tão agradáveis. E, assim, ao mesmo tempo, ter um pouco mais de tolerância. Porque os jovens, os adolescentes, eles não conversam, até as crianças não conversam tanto com os pais, por medo de repreensão. E os pais, pela falta de paciência, de tempo e até de tentar compreender, que nem sempre é culpa só do pai, não é só o pai que é incompreensível, às vezes falta de tempo mesmo. Trabalha o dia todo, chega em casa cansado, não se importa com a vivência da escola comum do filho, que para ele é simples. Então, buscar compreender essa perspectiva na mente de uma criança e adolescente, pensar como seria se você estivesse lá, no sentido, porque parece simples, é até comum falas como você só estuda, você não faz nada, e você é preguiçoso, quando nem sempre é preguiça, nem sempre é a criança que não quer fazer nada. Tem muitos fatores. Então, conversar é importante. Ganhar confiança. Ganhar confiança. Isso é algo que vem, principalmente é bom para quem está iniciando, né, para quem vai ter filho, sempre buscar conversar para se tornar algo mais natural. Mas para quem não tem, não é impossível também criar vínculo. É conversando e, claro, estabelecendo que não vai ter punições, que por mais que ele faça alguma coisa que é, na sua visão, moralmente errado, mas que ainda assim é a vida do seu filho. Contanto que ele não esteja se maltratando e maltratando alguém, são descobertas. E esse medo da repreensão, ele faz com que os jovens, os adolescentes, as crianças se isolem dos pais. É a falta de acolhimento da família. E é o acolhimento que ele encontra nesses grupos, nesses comentários na internet. Pertencente, né? Sim, é um acolhimento que ele não tem na família, porque ele fala que ele não gosta da professora, mas os pais dizem que é normal, que tudo bem, e que não importa, ele tem que estudar de qualquer jeito. Lá nesses grupos vai apoiar. Não, ela é uma professora ruim. E isso é só um exemplo, né? É bem pior os comentários. Arquiteta um plano terrorista por causa de um simples não aceitar o jeito da professora. Uma nota vermelha, ou ela brigou, mandou para o castigo, alguma coisa. Diretoria, advertência. Então, acaba que se torna, eles alimentam. E por isso esse contato, voltando, parece repetitivo, mas esse contato com os pais é para entender. Para entender que sim, eles podem não gostar de uma professora, mas isso não precisa significar tudo isso. Muito bem, agora são 4h25, 4h25. Você que está chegando agora aqui na sintonia, na Band News Difusora FM, acabou de ligar o radinho? Pois é, a gente está conversando aqui nos estúdios com a Ana Tainá, psicóloga, coordenadora pedagógica da Faculdade Metropolitana de Manaus, está aqui nos estúdios, e a gente aborda justamente um assunto importantíssimo, não só para os pais, não só para os responsáveis, um assunto que tem ganhado aí as manchetes, principalmente com os últimos acontecimentos, e a Ana Tainá está aqui nos estúdios. Não sei quanto tempo foi disponibilizado para essa entrevista, mas a gente vai permanecer aqui com a senhora aqui mais alguns minutos.
Tá bom? Teve um outro lance, um outro assunto importantíssimo nos últimos dias, inclusive compartilhado aí em alguns grupos e tudo mais, também a respeito da checagem do material escolar da criança. Vamos ver o que você vai levar para a escola hoje? Caderno, ok. Caneta, ok. Vamos ver aqui. Opa, canivete? Não. Peraí, isso aqui para quê? Como é que a senhora enxerga essa situação aí dessa checagem diária também do material Primeiro escolar? filtro. Isso, esse primeiro filtro aí. Em casa, beleza, mas e aí no caminho para a escola? Realmente há muito o que se falar, porque primeiro tem a sensação de violação da intimidade, né? Tá investigando a minha bolsa, tá olhando a minha bolsa. Então, o que é mais viável é, de novo, essa presença dos responsáveis em ter um hábito de estudar com os filhos. Para que isso não seja uma coisa, ele está procurando na minha bolsa. Não, ele tem um hábito de estudar, ele sabe o que eu estou acompanhando, o que eu estou fazendo. Porque realmente parece invasivo, principalmente para os adolescentes, é uma coisa que eles não vão querer. E quando a gente pensa assim, é uma coisa que a gente não vai querer. Não quer que alguém abra a nossa bolsa e investigue, por mais que sejam nossos pais, nossa tia, nossa avó, irmão, a gente não vai querer que investiguem o que tem na bolsa. Então, por exemplo, esse hábito de ter esse contato até com o que a criança ou adolescente está estudando, ele facilita nisso. Observar quais são os livros, as matérias do dia, se vai ter prova ou não. Aquilo que geralmente só acontece na pré-escola, né? Que tem a agendinha, que o pai verifica o que aconteceu. Mas é uma coisa que o pai pode fazer, o responsável ele pode continuar, por mais que ele cresça, acompanhando essa vida escolar do filho. Que é importante para ele entender. E investigar a bolsa é um caso mais drástico. É uma medida de segurança que, devido à situação, parece viável. Mas, quando a gente olha para um futuro próximo, fora desse contexto, é invasivo. Não é errado, mas se torna invasivo. Porque mexe ali na intimidade que a pessoa tem com a sua bolsa. E a gente fala no geral, no contexto de segurança no ambiente escolar, até teve um lançamento agora, tanto para as unidades do município, do estado e do interior do Amazonas, proteção. E aí o nosso ouvinte mandou há pouquinho aqui, final de telefone, o David Marques, mandou para a gente com relação ao ataque de realengo. A gente falou que não era muito comum, mas não que não acontecia. A gente relembra há 12 anos a situação do realengo, um jovem que também teve bullying na época que estudava e voltou lá e fez o caos. Como a gente tem visto agora, incitar a violência não é tratar e abordar o tema. Simplesmente a gente traz aqui para tentar fazer com que os pais ou que os gestores das unidades entendam os sinais que os alunos estão passando na convivência, no ambiente escolar. Acho que a gente tem que tratar isso aqui com muita responsabilidade mesmo, como nós estamos abordando o tema, dizendo que isso não foge do que as crianças estão passando. Mas a gente não está falando, olha, faça isso, seu filho, você vai revistar a bolsa do seu filho em casa, mas no caminho ele vai se armar. A gente não quer isso. Não adianta. Não é uma coisa que pode resolver. Pode ser que ele seja investigado, mas o colega não. E leve. E estejam planejando, ou até a gente pode pensar em armas mais fáceis, né? Como o próprio canivete, dependendo do tamanho, ele vai esconder. Até dentro do próprio uniforme. Tem condições. É por isso que a gente fala desse primeiro filtro, primeiro contato com a família, até pela confiança, os pais terem noção. Um dos primeiros depoimentos de uma mãe ontem, aqui na capital amazonense, no episódio da Zona Sul, ela falou, olha, meu filho já falava que isso podia estar acontecendo, então os estudantes já estavam em alerta que isso podia acontecer em algum momento. Então, são esses sinais que é importante no diálogo os filhos passarem, olha, a gente ouviu uma coisa, pode ser verdade ou não, mas a gente ouviu isso no ambiente. Essa importância da confiança para o filho relatar para o pai uma situação que pode acontecer, mesmo que seja suspeita ou que não venha acontecer, mas é importante passar. E dar essa voz à criança ou adolescente, porque muitas vezes é interpretado como uma brincadeira. Que às vezes pode até ser ameaças realmente que não vão acontecer, mas ainda assim são ameaças.
mesmo que não esteja tendo um planejamento sério, ainda assim deve se levar em conta. E não só a família deve comunicar a escola, e a escola deve estar preparada, os professores, se ouvirem alguma coisa, os demais funcionários da escola. Porque, às vezes, os alunos falam, parece uma brincadeira, realmente um jogo, que é até semelhante ao que está acontecendo, que para eles, dentro dessa realidade virtual, parece um jogo. Como preparar um professor para identificar esses sinais dentro da sala de aula, por mais que não tenha nenhum contato, nenhum acesso à informação de mensagem, mas identificar de comportamento? Como é esse preparo de um professor? O professor, geralmente, ele percebe as mudanças de comportamento dos alunos. É possível ver dentro das notas se está alterando também, se o aluno pode estar dormindo muito, que é o sinal de que ele está passando muito tempo da noite acordado. Então, perceber os grupos também, porque geralmente, quando acontece, eles, por mais que eles não falem diretamente para o professor, para algum funcionário, eles conversam entre eles. Os alunos vão conversar porque vira realmente história e alguns agem até na brincadeira, mas que é para se levar a sério. Se tem alguém ameaçando ou com uma ideia de jogos, de algumas pegadinhas ou até bullying. Então, perceber essas mudanças de comportamento quando um grupo está excluindo outra pessoa. Porque não que ele possa intervir diretamente, mas possa compreender e ver esses sinais. E ainda assim, nada é uma garantia de que vá ser 100% efetivo. E é muito incipiente também esse momento em que as escolas estão se preparando, comprando equipamentos para quando o aluno passar, identificar, igual banco, metal, se está levando alguma coisa. A gente já sente um pouquinho, tá mais seguro, mas é tão invasivo também. Em um ambiente escolar em que o pai tem segurança de mandar o filho. Hoje, inclusive, uma ouvinte perguntou como é que eu faço para ter cabeça, e ela tratou da questão da maturidade, para colocar segurança na minha filha quando ela vai para a escola, se eu não estou segura do ambiente que ela está frequentando. Então, é realmente um momento de muita tolerância, de permissão e de acolhimento também. Por mais que a gente tenha segurança de andar na rua, mas a gente sai porque a gente precisa trabalhar, igual a criança, precisa continuar os estudos e precisa frequentar esse ambiente. Mas é perceber pequenos detalhes, acho que a gente já falou disso algumas vezes, pequenos detalhes de alteração no comportamento que podem chegar e diminuir ou evitar alguma tragédia como a que a gente tem noticiado. E até o consumo, né? Dentro dessa percepção das redes sociais, até questão a redes compartilhadas, é interessante ter para ver o nível de pesquisa, a quantidade de filmes violentos que essa criança ou adolescente está assistindo, e até conteúdos livres mesmo no YouTube ou em outros sites. Qual é o nível de violência que ele está consumindo? E é difícil, porque esse tipo de violência, ele afeta, acho que um dos locais mais seguros que a gente imagina estar, que é a escola. Tanto a criança quanto os funcionários da escola e os pais têm confiança nesse lugar. Chega numa instituição de ensino e fica confortável. Eles tiram o celular, eles conversam, eles deixam a bolsa no canto, sabem que nada vai acontecer. Geralmente, a escola tem esse lugar na nossa mente. E antes do pai permitir que o filho esteja lá, ele buscou várias informações para esse momento. Ele vai pesquisar, ele vai falar com um pedagogo, o diretor. Então, acaba que é um lugar de muita confiança que hoje já não temos mais. Que o que se fala desde a semana passada é essa insegurança que os responsáveis e as crianças estão tendo para voltar à aula. E nesse momento de retorno, qual uma orientação justamente para os pais estarem mais confiantes com os filhos e passarem esse momento de tranquilidade, apesar de não sabermos, mas porque ninguém avisa a hora nem o lugar que isso vai acontecer. Mas para eles estarem preparados e ainda assim passarem confiança para o filho que eles podem voltar, que o ambiente vai ser mais ou menos tranquilo. E nem avisa e nem tem como se preparar. A gente sofre muito querendo antecipar uma situação, mas é uma situação que não tem como se preparar. Você não imagina como e a que momento vai acontecer. Então, o que se pode fazer é realmente restabelecer, caso não tenha, ou fortalecer esse contato, essa intimidade dos responsáveis com as crianças e o adolescente, para que
aproxime, possa perceber situações, tanto do filho ser um potencial agressor ou ser uma vítima, e também fazer com que essa história não seja só escondida, mas uma das histórias que os nossos pais camuflam para a gente não ver e que é esquecida, está dentro da nossa realidade, mas a gente tem que fingir que não acontece. Porque ela acontece, ela é muito real, maltrata muito e é preciso comunicação com essas crianças para que eles saibam que realmente não tem como controlar. O pai não tem como controlar, a escola não tem como controlar. Mas que eles também podem fazer parte, caso percebam, num grupo entre os amigos, ou uma conversa, percebam alguma coisa e pedir ajuda também. Essa aproximação de pais, escola, aluno, todo mundo integrado que pode diminuir possíveis... essa rede de comunicação e de apoio também. Porque essa criança ela tem que se sentir confiável para falar. Está acontecendo algo na minha sala. Eu não sei o que é, mas algo está acontecendo. Algo estranho dos últimos dias, nos últimos meses. Verdade, ó. Nosso ouvinte, o Sandro Moura, mandou aqui. Além dos guardas nas escolas, como também já divulgaram, devem ser implantados detectores de metais nas entradas, idênticos ao do aeroporto. E professores devem fazer cursos de primeiros socorros e brigada de incêndio para evitar qualquer ataque, qualquer situação delicada, como a gente tem visto. Realmente, algumas escolas já são preparadas, mas detector de metal, como eu falo, é muito novo isso. As escolas podem fazer esse investimento, claro que é sempre um investimento, mas como é que os pais encaram isso? Como é que os pais recebem também esse momento? Meu filho vai passar porque ele vai andar armado, porque ele é um terrorista, enfim. É delicado a gente abordar esse tema, mas é necessário. Então, eu agradeço a Ana Tainá, que está aqui conosco, tirando dúvidas, colocando a situação do que a gente está vivendo agora para reflexão dos nossos ouvintes, dos pais, dos alunos, que é importante também. Coordenadora, psicóloga, coordenadora pedagógica da FAMetro e psicóloga também, que está aqui conosco e tira as informações. Bom, tem uma pergunta que a jornalista Marília Pimenta fez na internet, é a seguinte: como faço para conversar com o meu filho sobre o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não tirar dele a total vontade e alegria de ir para a escola? É difícil, porque lidar com a realidade nem sempre é tão agradável. Mas conversar sendo sincero é importante. Uma queixa que crianças e adolescentes têm é que os pais não são sinceros a abordar determinados temas. Sinceridade que eles vão encontrar nas redes sociais. Então, conversar, abordar, não é no intuito de assustar. Até porque o susto, a ansiedade, o medo não é uma coisa que a gente vai desejar. Então, não é assustar, dizer isso pode acontecer. É comunicar que é algo que aconteceu, está tendo uma incidência maior no Brasil, é algo preocupante, é algo que não tem como controlar, mas que isso não pode impedir ele de viver também. A gente fica com medo porque está todo mundo com medo. Quem pensa nessa realidade vai ficar com um pouquinho, mesmo que não frequente uma escola, pensa um pouquinho sobre o que pode acontecer nesse nível de insegurança que a gente vive. Mas é trazer para ele essa realidade sem assustar, sem colocar o medo de que isso pode acontecer e ele tem que se proteger a todo custo. É ele cuidar de si, perceber quando estiver mal e também perceber quando um colega, que, como a gente falou, o professor, os outros funcionários podem perceber, mas os colegas percebem ainda mais. Os colegas de turma, quando um outro está mais isolado. Então, ter essa conversa de forma mais natural, sem assustar. Acho que é responder isso. Conversar, alertar sobre o que está acontecendo, mas não dizer que botar terrorismo na situação, não dizer que vai acontecer na escola dele. Não vai resolver, só vai possivelmente gerar um medo, uma ansiedade que não ajuda. 4h41. Ana Tainá, você falava que queria fazer algumas considerações ainda. Fica à vontade, inclusive, passa as suas redes sociais, contatos, se alguém quiser entrar aí em contato com você para tirar alguma dúvida, para levar aí alguma situação, que você possa passar alguma orientação, fica à vontade. Eu acho que o primeiro ponto para a gente finalizar, e o mais importante, é a saúde mental, não é só terapia. A gente sempre pensa, tô com ansiedade, tô com medo, meu filho tá mal, vou levar para terapia. Sim, a terapia é muito importante, busquem terapia se necessário,
Mas a saúde mental, ela vai muito além. Ela é qualidade de vida, ela é sono, ela é alimentação, ela é prática de atividade física, elas são momentos de prazer e de união. E principalmente dentro dessas primeiras fases do desenvolvimento, a infância, a adolescência, é muito importante ter esse contato. E não ser ninguém que vai ficar nas redes sociais muitas horas por dia vai ter uma saúde mental boa, vai ter uma qualidade de vida boa. É necessário ter atividades extras, é necessário movimentar o corpo, trabalhar a mente, e isso proporciona qualidade de vida. Não é só ir à terapia, fazer terapia, tomar medicação, isso faz parte também, mas saúde mental vai muito além. Então, se perceber alterações em você mesmo, não só nas crianças a gente fala, mas os adultos também sofrem e precisam desse cuidado. Então, observar nas crianças, em vocês, nos seus tios, nos seus avós, quem perceber, para poder buscar qualidade de vida. Ajudar, de certa forma. Ajudar. Porque esse é só um exemplo, mas há muitas outras formas adoecidas de se viver, que causam muitos prejuízos e geram diversas outras violências, desde as mais graves, como essas que a gente está citando, às mais sutis do cotidiano.